A Voz do Brasil. Não! Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. Começando mais um Rádio Reino aqui, o Reino Movimento Rádio Show. Hoje é um programa especial, programa último do ano, é o programa de ano novo, velho. É o programa que a gente vai fazer a nossa retrospectiva 2018. E para isso eu trouxe aqui Rafael e Sheldon. E aí, manos? Fala aí, grande Rafael, grande Reuel. O Rafael tá aqui do lado. É um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. É um ano de muitas... um enredo bem trincado, né? E a gente foi convidado aqui para conversar um pouco sobre esse ano e valeu, muito obrigado. E tamo junto, vamos de novo aí, mais uma vez aqui. Já vou pedir depois a carteirinha já aqui do programa. E vamos que vamos. Pode crer, então... Pra gente começar essa retrospectiva, a gente dividiu alguns tópicos. Eu queria que a gente começasse pelo mundo da ciência aí, cara. Porque esse ano aconteceu umas coisas interessantes, né? Existe um chinês que, num congresso da área, anunciou que ele fez, né? Ele criou o primeiro bebê geneticamente modificado. Vocês viram isso? Vimos sim, isso chocou na verdade porque ninguém estava esperando, foi agora no último semestre, né, no final do ano já, a gente vê um chinês anunciando num congresso a produção, a criação de bebês, dois bebês, né, são gêmeos, geneticamente modificados e imunes, teoricamente, a HIV. Foi o que ele prometeu, né? O que ele prometeu, né? Mas só que a gente viu que a repercussão foi até um pouco fora do que a gente de uma comunidade cristã esperava, como a repercussão dentro do próprio núcleo de cientistas, da ciência mesmo, ela foi muito negativa, né? É o homem querendo brincar aí de Dr. Frankenstein, né? Cara, que loucura, né? O que isso pode? Pois é. É a literatura indo pro cotidiano. E a grande problemática é uma questão ética, né? Até onde isso poderá nos tirar a condição de ser, né? Porque a condição do ser humano, ela é estabelecida por quais fatores? E aí a questão genética, a modificação disso, e o que vai transformar isso? Ele será um ser humano? Cara, é um debate ético isso aí, né? É bem complexo, filosófico, ético. E o grande problema do avanço assim, irremediável da ciência é que em algum momento a gente vai entrar em confronto com essas situações éticas, né? E vai vir sempre um espertinho como esse aí, né, ele correu na verdade da comunidade científica, não apresentou, não publicou o que ele tinha alcançado, justamente para tentar ali talvez avançar um pouco mais aí nesse limite ético, né, e ver o que vai dar. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. A última notícia que se tem dele, lá já no início de dezembro, é que ele desapareceu. Ele não foi mais achado, não encontraram ele. E um comentário muito interessante que eu vi, que é de um cientista, é que eles não sabem quais são as variáveis possíveis a partir daí, né? O grande dilema é, se à medida que você muda geneticamente uma pessoa, o que isso pode impactar na vida dela, né? A gente não sabe, como o Sheldon mesmo falou, até que ponto a gente ainda vai considerar um ser humano, não é? O que aconteceu? Isso existe realmente? Há muito... uma nuvem de fumaça ainda muito grande nesse assunto, tanto que ele meio que desapareceu, da mesma forma que chegou na mídia, ele desapareceu também. Treta. Outra coisa que aconteceu aí foi o lançamento da SpaceX, né? Tipo, a gente tem uma empresa privada lançando um foguete pra fora do planeta. Lançou o carro dele, né? O Elon Musk também é um gênio do marketing também. Do marketing, exato. E é uma coisa que antes era feito por nações, né? Um empreendimento tão grande que uma nação tinha que se unir pra conseguir fazer isso. Eu tava no escritório, né, quando mandou, e aí um amigo meu me mandou, falou, cara, abre aí o YouTube. Quando fazendo já tava no uma final, live, né? Era uma live. Fazendo uma live e atravessando. E aí quando eu abri, na verdade, os foguetes estavam descendo de ré
Aí eu, caramba, velho, que coisa. Além de lance, parecia coisa de ficção científica, né? E o mais louco é justamente isso, pra você ver, né? A gente, a humanidade, a gente teve necessidade do Estado, ele é o provedor de tudo, e agora você tá vendo um caminho inverso, né? Que é justamente a própria iniciativa privada tomando partido de coisas que eram somente o Estado podia tomar partido, né? E você vê a possibilidade de exploração do comercial do espaço sideral, né? Isso é muito louco. E ele tende só a crescer, isso foi a primeira grande jogada dele. Ele é um multibilionário que investe em todo que é a área possível, né? A área de transporte terrestre, barateamento, carro elétrico. Parece assim, que como você, você colocar assim na mão de uma criança gênio, uma quantidade absurda de dinheiro, né? E ele, não, olha, faz isso que você quiser, porque eu vi que ele inventou um lança-chamas, um negócio assim muito mirabolante, cara. Não tem limite pra mente dele, né? Como o Rafael falou, é o nosso Tony Stark aí da vida real. Bem animador. Nesse giro aí pelo mundo, vocês viram esse ano, 2018, a gente teve um encontro de dois chefes de estados de uma guerra que começou há 60 anos já, quando a Coreia brigou, Guerra Fria, né? Se separaram, viraram duas e esse ano, 2018, os seus chefes de estado se encontram, né, cara? Foi impressionante, né? Ainda continua em guerra, na verdade, teoricamente, né? A guerra estaria com um armístico, né? Estaria suspensa e continua em guerra. Mas já é uma evolução muito grande, né? Queira ou não, ali são duas populações que estão em constante medo de se explodir ali uma guerra da noite pro dia e a coisa ficar bem complicada. A Coreia do Norte, ela é aquele país que ninguém sabe lidar. Todos os grandes líderes que nós tivemos nos últimos anos não souberam lidar bem com ele. Simplesmente ignoravam o que acontecia lá. A gente já comentou, até naquela pauta de direitos humanos, a gente comentou um pouco das coisas que acontecem na Coreia do Norte, especificamente, o trabalho escravo e tudo mais, e a gente vê com bons olhos aquilo que a gente até tinha previsto lá na retrospectiva passada que a gente tinha feito sobre essa possibilidade de alguém fazer alguma coisa, e isso aconteceu esse ano. Eu acho que no que diz respeito ao mundo e à política do mundo, isso foi muito bom, muito importante, deu uma acalmada. A gente sempre estava acostumado já nos últimos anos, nos finais dos anos do Obama e início também do ano do Trump, a gente estava acostumado ao Kim sempre ameaçando o Ocidente, não somente os Estados Unidos, mas todos os inimigos que ele considerava o Ocidente. Então, ter esse encontro e esse acordo de desnuclearização ou de diminuição da escala que ele estava caminhando é muito bom para todo mundo, principalmente para quem mora ali perto. Quer queira ou quer não, foi um protagonismo do Trump, né? Com certeza. Isso, muitas pessoas falavam mal, que ele nunca ia conseguir, que ele estava agindo errado, porque em algum momento a gente via nas brigas que eles tinham pela internet mesmo, a gente via as pessoas lendo essa situação, falando, olha, ele está se afastando e não se aproximando, mas na verdade o que o Trump estava tentando fazer era com o poder, com a força, demonstrar que eles tinham que se colocar no lugar. A real é que a gente vive uma era de quebra total de paradigmas, né? De tudo que a gente imaginava, por exemplo, de política diplomática, política de Estado, posicionamento de governo, a gente viu em várias situações, tanto no mundo como no Brasil também, que a gente vai acabar falando aí pra frente um pouco mais sobre isso, uma quebra de paradigma, né? E de fato, o que o Trump estava fazendo ali no início em relação ao Kim Jong-un era um negócio que você fala, cara, esse cara tá maluco. Ele vai causar a guerra. Ou ele tá nem aí, né? Mas na verdade, ela como diz a galera do poker, né? Era uma poker face, né? Que ele tava fazendo, literalmente. E aí se encontraram, né? E foi engraçado, né? Que foi Trumpers Lovers, né? Foi logo no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, dias que eles se encontraram, né? No caso... Isso no caso do Trump e o Kim, né? Não os presidentes da... Não o presidente da Coreia e o
ditador, né, da Coreia do Norte. Teve esses dois encontros, né? Primeiro foi o encontro entre os dois presidentes, né? Um ditador e o outro presidente, e depois o encontro tão famigerado entre o Kim, que foi em um lugar neutro, teoricamente, para que eles pudessem selar um acordo. O Trump foi bom, foi muito bom para a questão internacional. Ele saiu com uma imagem muito boa. Entenderam, talvez, espero que tenha sido uma estratégia desde o início, mas entenderam a estratégia dele e foi vitoriosa. E por Kim também muito vitoriosa, porque, queira ou não, apesar de ter uma potência, ser uma potência nuclear, é um país eco, né, que não tem importância econômica nenhuma pro mundo, né, não tem indústria, não tem nada. E ali teve todos os holofotes do mundo, né? Sobre ele, conseguiu o que ele queria. Obviamente, não sei, ele é meio maluco, né? Mas eu acho que ele não quer explodir a bomba atômica em todo lugar, porque ele vai acabar com o país dele também, né? Mas não sei, né? Ele é meio maluco, aquele cara mesmo, né? Cara, não dá pra confiar, né? Gente maluca. Mas assim, foi bom pra ele, muito bom, né? Bom pros dois, eu acho que se conseguisse a paz mesmo, o Trump... Uma coisa que a gente já pode tirar aí, que pelo menos tem 6 meses que eu não ouço falar em teste de míssil ali naquelas áreas, na Bahia, principalmente perto do Japão, que ele ameaçava, e a Coreia do Sul, que ele sempre estava em constante ameaça, né? Não, ele tava ali lançando os falsos dele, né? Sim. Ele, né, tava puxando ali o facão, como no truco, né? Exatamente. Ele tava jogando e falando. Agora não tem mais necessidade, né? Depois do que foi feito. Falar em Trump, ele apareceu, né? No noticiário todo dia. O homem odiado. Não tem como não aparecer, né? A maior potência do mundo, o homem mais poderoso do mundo, né? A gente tava até comentando que China e Estados Unidos representam 40% do PIB mundial. Isso é uma loucura. É quase a metade de tudo que é produzido no mundo tá em Estados Unidos e China. E sobre o protagonismo do Trump, como já era esperado também, a mídia, ela tentou todo momento cavar a queda dele, né? Desde o início, na verdade, a gente vê isso no primeiro ano dele, a mídia tentando, de alguma forma, o colônio russo, a compra, a venda de informações pessoais nas redes sociais, tudo isso a gente vê como uma grande forma de tentar derrubá-lo, porque ele justamente quebra uma hegemonia daquilo que estava sedimentado no poder, seja na mídia, na política, e ele é tudo o que eles lutavam para não chegar lá. Então, quando ele chega, a primeira e a grande arma que eles têm é tentar de alguma forma derrubá-lo. Então, tentaram minar muito ele, sabendo que esse ano aconteceria algo muito importante, que é algo que a gente já entrando e já vai comentar, que são as eleições de meio de mandato, né? Todo presidente, ele sofre nas eleições de meio de mandato, porque elas são um termômetro daquilo que está acontecendo no governo dele. Então eles tentaram minar o máximo possível no início do ano, sabendo que agora em outubro, novembro, aconteceria essas eleições tão importantes. E nessas eleições ele tirou a melhor, não foi? Ele tirou a melhor. Se a gente comparar, as pessoas vão dizer, mas ele perdeu a maioria que ele tinha na Câmara. Mas se a gente for comparar em todos os últimos presidentes, a gente vê que a vitória, a diminuição, a perda dele de cadeiras que ele teve na Câmara foi muito menor em comparação com os outros. Os outros perdiam em torno de 40, 50, 60 cadeiras. Se eu não me engano, ele perdeu em torno de 30 cadeiras. E entre os senadores ele conseguiu segurar. Ele conseguiu segurar a maioria, uma maioria mínima, mas ainda assim uma maioria. Ele teve algumas vitórias muito relevantes que não aconteciam há muito tempo. Governos ele ganhou, o governo da Califórnia. Então, alguns governos... Inclusive com a atuação dele, né? Ele trabalhou nas campanhas. Exatamente. Então, se eles foram eleitos, foi culpa dele. Por intermédio dele. Ele navega em águas tranquilas, né? Os Estados Unidos está crescendo, a diminuição considerável de desemprego, né? Há quem coloque isso na conta também do Obama, porque foi bem no início do governo Trump que isso aconteceu. Então você pode ser de certa forma. Então, assim, de quem a culpa, né, entre aspas, disso está acontecendo, não importa. Importa que ele está vivendo isso. Então, ele está vivendo um momento bom nos Estados Unidos, que vinha há pelo menos 7 anos, desde 2008, na verdade, né? Desde 2008, ele vinha numa decaída absurda, né? E isso é ruim para o mundo, né? Porque, como a gente falou, uma representatividade dos Estados Unidos no PIB internacional é muito grande. Então, quando você tem uma diminuição de comércio nos Estados Unidos, você tem diminuição de comércio no mundo inteiro, né? E agora a gente viu o Trump também
como ele tinha prometido, né, na campanha dele, ser um pouco mais agressivo. E ele tem sido agressivo, principalmente tendo em vista o déficit da balança comercial americana ser uma das mais negativas do mundo, né? E aí ele partiu para cima da China, né? E a gente tá em meio a uma guerra comercial rolando. E aí? Cara, o que eu me importo é com o Brasil, né? O meu problema com o Brasil é meu medo de a gente fazer o inverso que foi feito no governo petista, que era das costas dos Estados Unidos e querer só olhar a China. Cara, quem é pequeno não briga com é grande, entendeu? Não tem como então, assim, brincar. se abraça com os dois, namora com os dois. Então, não adianta a gente agora dar uma guinada só para frente para os Estados Unidos, que de fato foi um erro muito grande dos governos petistas, dar uma guinada e aí querer peitar a China, que, cara, nem os Estados Unidos tá peitando mais direito, né? A não ser o maluco do Trump que apareceu aí, mas obviamente que não é uma coisa, é uma coisa muito pensada. Ele é um cara estratégico, então assim, ele agiu de forma pensada e colheu fruto muito rápido, né? Menos de um mês ele já colheu fruto. Se a gente for pensar no que se diz respeito ao Trump, ele já cantava a bola que o grande problema mundial era a China antes de ser eleito. Então, ele saberia, entrando já nessa parte que é uma vertente estratégica do Trump, ele saberia que ele teria que lidar com a China. A gente sempre comenta sobre isso, falando que não existe vácuo de poder. Então, se você tem uma liderança mundial e aquela liderança ela começa a ruir, e isso aconteceu no governo Obama. O Obama, ele foi tirando todo o protagonismo dos Estados Unidos, no que diz respeito principalmente à área comercial. Então a gente vê que a China ela começou a dominar, e as pessoas não sabem lidar com a China. A Europa não sabe lidar com a China, o Brasil não sabe lidar com a China, os Estados Unidos não sabia lidar com a China. Então chegou um momento em que alguém teria que fazer isso. Vai ser ruim, vai ser dolorido no início, eu tenho certeza disso, que vai ser um complicador, não vão se resolver tão facilmente. As coisas são muito mais complexas do que simplesmente sobretaxar o aço da China, e não é simplesmente isso. Há questões por trás, havia negócios sendo formados entre México e Canadá que estavam comprometidos dentro do que a China estava fazendo. Então tudo isso ele estava na mesa, e na minha visão, até agora, o Trump ele tem jogado com maestria esse tabuleiro de xadrez. Eu vejo assim, que a China, ela é como o camelô que tá na rua, e os Estados Unidos é a loja que tá pagando imposto, que tá sendo fiscalizada pela SEDAM, que tá sendo fiscalizada pelos órgãos de fiscalização, e a China é o camelô na rua. Eles que dominou toda a rua, né? Dominou toda a rua, Então, assim, eles não têm fiscalizações internas, porque quando a China entra num país, ela não entra como é os Estados Unidos, que é um empresário que entra. É a própria China que entra. Estatal chinesa. Estatal chinesa, ou quem não é estatal chinesa, os donos da empresa chinesa têm ligação total com o governo. Não então, existe isso, dessa liberdade econômica que pintam. Esses caras, eles são ricos e milionários na China porque eles são parentes do rei, amigos do rei. Eles são amigos do rei. Todo empresário chinês, toda grande multinacional chinesa é apenas uma longa manos do império chinês, vamos dizer assim, né? Tá se tornando um império. E a gente também esquece da historicidade da China. Eu li um livro sobre a China de uma jornalista, e ela estava falando que a China ela tem uma programação de futuro de 500 anos. É um negócio assim absurdo. Entendeu? Então, a gente aqui não consegue se programar para 2 anos de mandato, para 4 anos de mandato, tá? Não consegue. Eles têm uma programação de 500 anos. É um negócio assim estarrecedor. Entendeu? Fica um pouco mais fácil quando a gente só tem um partido também, político, né? Então você fazer essa programação... Mas o homem oriental é meio assim... Eles têm... Não, o planejamento, sem sombra de dúvida, deles. Se a gente pegar o Japão, ele tem essa rotina também, mas só que a China, há uma falta de liberdade política tremenda lá, né? Então, o partido ele não se preocupa em será que eu vou conseguir implantar? Eu tenho que fazer como funciona aqui no Brasil, eu tenho que fazer benesses para continuar no mandato, no governo, conseguir uma nova eleição. Isso não acontece na China. Então essa não é uma preocupação que eles têm, e aí por isso eles conseguem pensar um pouco maior, né?
E uma vitória do Trump também esse ano foi conseguir emplacar na Suprema Corte um juiz conservador, né? Perfeito. Um cara contra o aborto, né? Então todo cristão gostou, né? Da parada. Um cara que bate pesado. Quem viu essa notícia ficou muito feliz. Tentaram segurar, demoraram muito para liberar, né? Porque semelhante ao que acontece no Brasil, ele tem que passar por uma espécie de sabatina no Congresso, né? Então, eles seguraram muito, foi apertado, soltaram várias coisas dele de supostos escândalos que tem acontecido muito. E isso é importante falar que tem se acontecido uma queima de reputação, principalmente de pessoas que se opõem a esse estilo de governo e a esse estilo de pensar, de uma cosmovisão, que simplesmente aparecem notícias que a pessoa só é baseada apenas em declaração, sem evidência, sem prova nenhuma. E isso foi muito ruim para esse. Lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a prova testemunhal tem uma força um pouco maior, entendeu? Na visão deles. E outra coisa que pesa também nos Estados Unidos é que há uma moralidade pública um pouco mais elevada, vamos dizer assim. Não pode, o cara não pode ter aqui o caso ali extraconjugal, que ele praticamente perde a vida, né? A gente viu um presidente acontecer isso, né? Pois é. Continuando aqui, galera, Brasil. Esse ano também aconteceu umas coisas terríveis no Brasil, como o incêndio do museu, né, gente? Pois é, como a gente tava falando, o roteirista aí pirou o cabeção, né, o roteirista. E o incêndio do museu foi um sintoma do descaso que o Brasil vive, né, em vários aspectos, e principalmente nessa área de tão grande importância que é a preservação de artefatos arqueológicos, documentos, é de chorar o que aconteceu. Uma memória cultural, né? E foi interessante que foi justamente o fechar de uma era, justamente onde eles levantavam a maior bandeira, que era na cultura, né? O grande investimento na cultura e tudo mais. Pois é. A gente vê o descaso acontecendo, e isso tem que ficar bem claro, foi culpa dos governos passados. E é horrível como a finanças né? Tipo, se o orçamento era do Ministério da Cultura, mas ia pra universidade, a universidade mandava. E, cara, é imoral. Eu fiz uma parada, eu olhei no Transparência o salário do reitor, por exemplo, e o tanto de grana que a universidade cedeu pro museu no mesmo período. E foi igual, cara. O salário dele, 22 mil por mês, foi o que ele passou pro museu também, 22 mil. Cara, então tem uma coisa muito errada, né? Nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, né? Poxa vida, que momento tenso também. Vocês lembram como é que foi esse? Você estava sem gasolina? Eu fiquei sem gasolina. Não fiquei. E não porque eu sou um cara antenado e previdente. Por incrível que pareça, no dia que aconteceu, que estourou a greve, eu tinha enchido o tanque do meu carro. E no dia anterior eu tinha enchido o tanque da Cintia, então tava aí deu pra passar tava bem seca. Tranquilo. Eu não sofri. Mas também não sofri também, eu fiquei sem combustível, mas também nem ficou correndo atrás, deixei meu carro parado, fiquei tranquilo. Aí ótima desculpa, não é a greve, desculpa gente, não vou poder ir hoje. Agora, uma análise que foi bastante interessante foi como as pessoas, elas viram cabeção, né, diante de qualquer adversidade. Então assim, cara, não tinha essa de grávida, de velhinho em fila, era tudo contra todos, era a gente enchendo o carrinho, e mas lá vem um ali pra pegar uma lata de sardinha. Pra revender, né? Pra ganhar dinheiro. Os postos de combustíveis colocando... comprou lá por, sei lá, R$3, vendendo a R$10 a gasolina. Nego abusou do preço nessa época. Pois é. E aí a gente teve aí esse desdobramento que mostrou várias situações do Brasil. Primeiro que se a população quiser, ela pode fazer acontecer, né? Hoje nós temos ferramentas, né? Como o WhatsApp, que na verdade foi o grande eixo dessa greve caminhoneiros foi o WhatsApp, né? Então, assim, a gente tem ferramenta para poder fazer acontecer se a gente quiser. Obviamente que aí eu tenho minhas dúvidas a esse respeito, eu não sei se essa greve foi totalmente legítima, então tão somente nasceu do clamor de um grupo, mas eu acho que há interesses aí econômicos maiores que foram envolvidos e investimentos, né? E eu acho que nesse sentido a gente não sei se isso dá total legitimidade para a greve dos caminhoneiros, né?
A gente não sabe, a gente entende que tinha coisas por trás, mas a gente não sabe até que ponto, de repente, semelhante ao que aconteceu naquelas manifestações da população, que começa lá em 2013. Julho de 2013, que ela começa de forma bem orgânica, eu diria, e de repente ela é cooptada por um grupo querendo passar uma pauta, né? Então a gente não sabe até que ponto ela de repente nasce orgânica, só que é cooptada por grupos de interesse. A gente sabe que isso acontece, é difícil a gente falar porque há muitas conjecturas, há muitos grupos de interesse por trás. A gente entende que houve pontos positivos porque, pelo menos na minha visão, demonstrou uma grande deficiência do Brasil. A gente depende totalmente para distribuir a nossa produção, os nossos produtos da estrada. Isso é um erro. Somente, né? Isso é um erro tremendo, né? Isso é um erro tremendo. É um erro que até se aflorou durante a ditadura militar, né? Um erro estratégico, né? Se você olhar para as grandes nações do mundo, Estados Unidos, França, Alemanha, todas elas têm uma malha de ferrovias muito bem colocadas, perfeito, né? E elas são... você nunca pode colocar todos os ovos numa só cesta, né? Então, assim, você ficou refém totalmente, cara. E é interessante que eu fiz até uma análise, né, de como a nossa vida ela é tênue, né? A vida em sociedade, né? Uma situaçãozinha que se deslocou da rotina, daquilo que está posto, colocou a galera em parafuso. Em parafuso, em loucura, entendeu? Então, assim, poxa, era gente correndo atrás e aquela confusão do caramba, e é isso aí, o Brasil e tá o Lula? A gente tweetou muito esse ano. E o Lula? E o Lula? E o Lula? O Lula tá preso, né? Cara, eu não vou falar o restante. E esse ano aconteceu, né, velho? Esse ano, graças a Deus, aconteceu. Olha, eu acho que o maior trabalhador, a pessoa que mais trabalha nesse país, nesses últimos, acho que 4 anos, são jornalistas. Que, caramba, velho, aquela Globo News, a galera ali não para, né? É tipo, greve caminhoneiros, aí o Lula vai preso, aí não sei quem mata não sei quem, é uma confusão uma atrás da outra. E o ano passado também foi assim, né? Teve questão... Sim, não, o Brasil acabava toda semana esse ano. E é engraçado que a galera de jornalistas da imprensa internacional que cobriam, eu imagino a loucura da cabeça desse povo, né? Consegui entender, né, velho? Cara, eu acho assim, a prisão do Lula é um marco de vários fatores. E eu acho que um deles é um marco para a justiça, né? No ano passado nós tivemos a prisão de pessoas de alto escalão econômico, né? Barões, pessoas intocáveis, né? Se você falasse que, como o Marcelo Odebrecht, né, se ele seria preso, você ia ser internado, é um louco. E agora o escalão político, né? Você tem ali, depois de Getúlio Vargas, para mim o Lula é o maior político brasileiro, sem sombra de dúvida. Internacionalmente falando, nacionalmente, ele preso tem 25% de intenção de voto, isso é uma loucura sem igual. Ele conseguiu fazer uma transferência de voto sobre muito saiu grande, de 2% o Haddad, né, para o segundo turno. Então, assim, na justiça tem essa situação. E politicamente, você tem ali uma tentativa de demonstração que aquele discurso, né, que elegeu ele em 2002, enfim, foi demonstrado que chegou ao fim, né? O discurso da ética, que não tinha nada de ética. E aí eu acho que a gente chega no ano mais importante da nossa política. Talvez algo totalmente inesperado para alguns, muito esperado para outros, né? Eu acho que quem estava acompanhando mais de perto esperava ansiosamente o ano de 2018. O pessoal que estava... E agora 19? E agora principalmente 19. Principalmente as pessoas, elas estavam escondidas, não se declaravam politicamente. Esse ano foi, eu acho que, muito importante nesse quesito de libertar as pessoas. Há muitos, em se falar em uma polarização que houve, né, nesse ano. Esquerda contra a direita, Bolsonaro contra Lula. Eu não vejo uma polarização, porque na verdade eu vejo que a gente só tinha um discurso único. A gente passou por muito tempo com um discurso único. Então esse ano, na verdade, que a gente tem debate.
A gente começou a ter debate nesse ano. As pessoas começaram a poder questionar e mais ser ouvidas, né? E isso é um movimento que a gente já comentou sobre isso. Ela não inicia no Brasil, mas acontece ao redor do mundo e também chega no Brasil. Isso culmina na nossa eleição. Na verdade, é o grande marco, é a nossa eleição de outubro de 2018. Ela mudou completamente todos os analistas. Quebrou todos os paradigmas. Todos os analistas da mídia convencional erraram feio. Pessoas. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Tinha alguns analistas que eu acompanhava, cara, que continuo admirando, mas eles erraram assim. Não estavam entendendo nada. Não entendiam. Eles não entendiam o que o mundo estava acontecendo. E a situação, assim, é que você olha, às vezes, para um jovem de 19 anos e o cara compreendeu o que estava acontecendo. Só que esse cara que tá há tanto tempo nesse meio, ele perdeu o 60 bonde, anos, né? Na verdade, é porque a revolução que a gente está sofrendo, ela é sistêmica, né? Antigamente, o que você fazia? Você estava começando, você olhava para trás, pro mais velho, para ele te ensinar. Hoje em dia, cara, o mais velho tá indo atrás do mais novo porque ele não consegue mexer no celular. Ele não consegue entender a linguagem das redes sociais. Então, essa visão, essa visão para a juventude, né? Essa mudança de paradigma do ancião com sabedoria para a juventude, ela foi sistêmica em todos os lugares e no jornalismo principalmente, né? A gente viu, eu lembro, eu tenho compilado porque eu gosto de me lembrar disso, grandes jornalistas falando que o Bolsonaro, ainda em fevereiro e março, nas intenções de voto, tinha chegado no teto dele, que era 12%. Vai desidratar. Ele vai desidratar. Pessoas até que ditas de direita falavam que quando a máquina política começar, vai moer ele, quando o PSDB começar as propagandas. A galera acreditava ainda natural. Na televisão. Mas era o jeito de fazer, era um jeito, só que com certeza, quem ficou no jeito antigo perdeu. O cara conseguiu, fazendo live em casa, reunir mais gente do que todas as propagandas. Quando você vai emitir uma opinião, a primeira coisa que você faz é olhar para o passado, né? E aí, através daquilo que você já experimentou, perfeito, você tenta fazer uma análise daquilo que vai acontecer. Aí e a loucura foi tão grande. Segundos de campanha na TV. É toda uma conjectura de situações que culminaram nessa loucura que aconteceu nessa eleição de 2018. E foi um marco. Você pode não gostar do Bolsonaro, eu sempre digo isso, você pode odiar o Bolsonaro como figura política, não concordar com os pensamentos dele, com o pensamento da ideologia que ele diz seguir, um conservadorismo. Se você pode não concordar com nada, mas o que ele fez e nesse caminho que ele percorreu, ele realizou, é inimaginável. É extraordinário. É extraordinário. É algo que a gente não esperava. Assim, a gente não, mas a grande maioria das pessoas não esperavam que poderia acontecer. Sinceramente, eu acho que no início do ano nem ele esperava. Eu acho que nem ele esperava. Não sei no início do ano, mas eu acho que há 2 anos atrás, eu acho que ele tinha certeza que nunca ia ser presidente. Quando ele começou, acho que a caminhar o Brasil, eu acho que que ele começou a sentir o que estava acontecendo, o que estava como estava fervilhando. A mídia tá totalmente diferente do que o Brasil tá, né? Então, esse ano também revelou uma crise na mídia. Exatamente. Na mídia jornalística. Exatamente. Eu acho que o que culmina, o que demonstra para todo mundo, para a população que não tem acesso, que não fica pesquisando, que a mídia ela estava tão por fora, foi na eleição justamente do Bolsonaro. Nenhum analista ele declarava que o Bolsonaro sequer teria chance de ir para o segundo turno. Então, quando isso acontece, eu acho que fica claro para a população que a mídia ela perdeu. Ela se perdeu, ela não conseguiu acompanhar, ela tentou, mais do que passar informação, defender uma bandeira ideológica e carregar uma bandeira política. Continua, né? Porque no final do ano teve o prêmio de uma revista famosa, Os Brasileiros do Ano. E aí você vê que é totalmente, tipo, o humorista do ano. É um cara que ninguém conhece. Ninguém ouviu Adnet esse ano, cara. E ele foi o humorista do ano. Mas isso o político do ano, Dória. Caraca, tudo que aconteceu. Dória ele só foi eleito. Não, foi o Dória. Caraca, mas velho. Essa situação é justamente por causa das plataformas, cara. Você teve... Hoje o Brasil tá, sei lá, quase 80% das pessoas já têm acesso à internet através do smartphone.
né? Não tem mais aquela figura do computador, laptop dentro de casa e tal. Não, tá todo mundo tendo acesso à internet. E aí você tem o Twitter e o WhatsApp livre pelas empresas de operadores de telefonia aí. E o YouTube também. Então, assim, as plataformas de comunicação, elas mudaram e elas não são rastreáveis. Não tem como fazer um rastreamento de WhatsApp, pô. É impossível. Então você não sabe o que está acontecendo no submundo. E um ou outro que tá sabendo, que é, por exemplo, um Kim Kataguiri, entendeu? Um moleque de 19, agora tá com 20, né? Sei lá. 22, ó. 22 anos, mas o moleque tinha 19 anos e fazia análises políticas que o Magnoli, que é um cara que eu admiro pra caramba, né? Não conseguia fazer. Isso é muito louco, cara. De explodir a cabeça. Mudou, o cenário mudou. Então, como eu tava falando, você pode odiar o Bolsonaro, mas o que ele fez é impensável. E mais, o que ele continuou fazendo após eleito, a forma que ele continuou na composição do seu governo, cumprindo vários pontos da plataforma política que ele foi eleito, foi incrível. A mídia, ela sempre estava acostumada a dar os furos de informação daquilo que seria feito no Planalto, sobretudo nos trabalhos prévios, eles estavam acostumados... Ela não conseguiu dar um furo. Porque sempre que... O WhatsApp da tia tinha mais furo do que ela. As pessoas, elas estavam mais antenadas porque simplesmente elas clicavam em seguir o Twitter do presidente. E agora ele postou tudo lá, né? Chamou os ministros. Exatamente. Por lá, então... ele simplesmente, a cada passo que ele dava, ele postava uma informação desmentindo vários veículos de mídia. A mente disso aí é justamente o filho dele, né? Exatamente. Que fez pós-graduação lá nos Estados Unidos. Entendeu bem. Cara, em relação a essas eleições, né? A gente teve essa maluquice aí que, né, ninguém entendia nada. Teve até facada. Teve a facada do Bolsonaro, que obviamente... Que ficou... que o jornalismo também enterrou. Faltava, né, pra ele ganhar. Cara, não, com certeza. Ali fechou a questão do mito, né? E a questão de as pessoas orarem. Porque, queira ou não, o brasileiro gosta do perdedor. E gosta do que tá sofrendo, né? Puxa, deu um plus a mais, até porque também ele ganhou um holofote da mídia maior. Mas pra ficar claro, ele venceria mesmo sem a facada. Com certeza, mas cresceu, né? Agora uma crítica que eu tenho a essa eleição é em relação ao que se passou nas igrejas. Cara, eu acho que a igreja não precisava disso, entendeu? Eu acho que a igreja, ela tem que ter um distanciamento, não da política, mas do Estado. E ali, quando a igreja assina um cheque em branco, e aí você via, cara, gente pregando no púlpito, né, com o cartaz do Bolsonaro atrás, ou o Bolsonaro lá abraçando. Na verdade, na igreja fizeram de tudo, tanto para um lado quanto para o outro. Só que no geral, o que tu acha do geral? Do geral, exatamente isso. Eu acho que o geral foi mais... Foi muito abraçou errado. Candidato. Não, eu acho não. 78% dos evangélicos, segundo a pesquisa, aprovaram, votaram no Bolsonaro. Não, mas eu digo nessa questão de fazer campanha mesmo, como muitas igrejas eu fizeram. Acho que muita gente, cara. Claro, muitas igrejas se mantiveram, mas muita gente que nunca fez. Eu não sei qual era o terror que estava tendo. Eu acho que a igreja tem que falar sobre política. A política é coisa da vida. Só que aí você legitimar, eu acho que você acaba não podendo fazer uma crítica suficiente, entendeu? E você utiliza um lugar onde tem uma força muito grande, que é o púlpito. O púlpito é como se fosse a boca de Deus ali. Então, se a pessoa que está ali está falando vote no fulano, ele não tá só falando como o cidadão, ele tá falando como sacerdote. Então, assim, eu acho que isso foi um erro muito grande. Isso acontecia já. É óbvio que... acontecia, só que ficou muito... acontecia, teve a Dilma mesmo, Dilma, foi outro e tal. Só que eu acho que foi muito, entendeu? Pra esse ano. Eu entendo que... as coisas, elas vão se ajustando. Eu sempre falo, quando a corda ela tá muito puxada para um lado, o outro lado ele fica fora de qualquer discurso político ou de qualquer possibilidade de se dar a voz, eu entendo que as pessoas às vezes elas extrapolam quando recebem essa possibilidade de falar. Então eu vejo isso acontecendo, mas essa questão de púlpito, ela sempre acontecia, só que nunca foi discutida porque era sempre para um lado. Então tudo que aconteceu nesse ano
e que de alguma forma tentava deslegitimar o que estava acontecendo de movimentação no povo, na população. Por isso que o que eu quero deixar bem claro é que, mesmo que nada disso tivesse acontecido, ainda assim, essas eleições, eu não creio que teria uma mudança de vencedor, por exemplo. Por isso mesmo. Por isso que eu acho que a igreja, e aí eu tô fazendo com base numa pesquisa, né? A pesquisa apontou 78% de aprovação, de aprovação de um lado para Bolsonaro, Sim. da igreja evangélica brasileira, né? Que é muito forte. Né? E por isso Mas mesmo, não acha eu que acho isso que é um não sinal? haveria necessidade. Eu acho que a igreja ela tem que trazer o debate político, só que ela não pode dar cheque em branco. Tu não acha que isso agora é um sinal, que agora um candidato vai ter que também perguntar dos evangélicos o que eles acham? Cara, o seguinte, nós tivemos a eleição do Garotinho no Rio de Janeiro, né? E foi feita a mesma situação. Lá, a igreja, ele é evangélico, ele tem uma história no evangelho, entre os evangélicos muito grande. E aí deu o que deu. Entendeu? Eu acho que é por conta disso, essa maculação. Né? Tivemos exemplo também lá nos Estados Unidos, a lei seca, que foi uma pauta cristã das igrejas protestantes. E aí você maculou a igreja em relação a isso, né? É bem complicado. Eu vejo um pouco diferente, eu vejo com bons olhos o que tem acontecido. Eu acho que a gente tem um saldo, apesar de exageros que sempre vai existir, um positivo. Eu acho que sim, eu concordo com o que você falou, eles perceberam que agora a cobrança vai ser muito para esse lado também. Essa eleição, sobretudo, ela foi pautada sobre ética e moral. Então, foi um discurso de uma volta a uma moralidade naquilo que diz respeito ao público que foi questionado. Então, esses episódios, o Garotinho, do próprio Lula como grande salvador, era um ambiente totalmente diferente, porque a mídia social ela não estava naquele meio. Então, hoje, o acesso à informação, eu acho que ele vai fazer com que as coisas elas se construam de forma melhor. Isso é o que esperamos, mas eu acho que o que tem que ficar bem claro é que por a gente apoiar alguém, não quer dizer que a gente está dando um cheque em branco para frente. A gente apoia, eu sempre falo, aquilo que a pessoa diz que vai fazer e defende no hoje. Se no amanhã ela falhar, a gente tem que ser o primeiro a criticar também. E é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Já deu a hora. Poxa, tinha mais coisa pra falar, né? Tinha muita coisa pra falar aqui. Coisa. Esse ano aconteceu muita coisa. Mas eu quero desejar pra você um feliz ano novo. Que Deus abençoe seu 2019. Que seja realmente um ano de bênçãos, um ano diferente pra você. E assim a galera da Rádio Reino também agradece todo o apoio que vocês deram pra gente aqui nesse ano. Meninos, considerações finais? Reuel, muito obrigado mais uma vez por nos convidar para estar aqui. Eu quero desejar aí um feliz 2019 para todos os ouvintes e continue aí ligado na Rádio Reino. Cara, muito bom estar aqui com você, conversar aqui entre amigos, não tem coisa melhor para fazer. Então, quero só desejar a todo mundo que ficou ouvindo a gente aí, falar um monte de coisa que pra gente é muito interessante, pra você de repente não é tanto, mas um feliz 2019 também, que Deus abençoe toda a sua família e que seja um ano de prosperidade, sobretudo na sua vida espiritual. Então é isso aí, galera. Falou, até ano que vem!